Nesta semana na novela Contigo Sim, Gibo começa a trabalhar para El Chamuco e canta pelas ruas da cidade para arrumar dinheiro para o bandido. Álvaro também consegue fazer o translado da irmã para o complexo hospitalar onde trabalha, e Dário, que está junto, pergunta se Leonardo fez o amigo passar por todos os trâmites burocráticos antes de conseguir internar a irmã. Porém, o falcatrua diz que Samantha deu um jeito e, chorando, começa a contar ao pediatra como a irmã era, antes de ficar doente. Geraldo aparece, dizendo que quer falar com o genro. Do lado de fora, o homem comenta que a filha lhe contou que Leonardo aceitou a internação de Clarinha pelo programa da fundação. Álvaro confirma e agradece, mas o empresário tem mais uma coisa para dizer. Furioso, ele chama o rapaz de aproveitador e deixa claro que só está fazendo aquilo por Samantha e por compaixão com a doente, que não merece ficar sem os cuidados médicos que necessita. Enquanto isso, Samantha, que está em seu escritório retocando o batom, conta a Oscar que Álvaro é o homem mais sedutor que já conheceu na vida e pretende desfrutar do rapaz até que se canse. O Aspone avisa a patroa que o jogo que ela está jogando é muito perigoso, mas a influência afirma que jamais vai perdoar o marido por tê-la traído com Ângela, e pretende se vingar dos dois, pois pretende mostrar aos dois o quanto dói uma traição, prometendo bater onde mais eles vão sentir. Do outro lado da cidade, Álvaro e Ângela estão na audiência de conciliação. O juiz pergunta se é de vontade dos dois continuar com o divórcio. A enfermeira diz que sim, mas Álvaro começa com a mesma cantilena, afirmando que ama a moça e coisa e tals, mas o meritíssimo não está a fim de trololó e manda o rapaz calar a boca, pois ali não é lugar para cantilena, e avisa que entende perfeitamente os motivos de Ângela para pedir o divórcio, pois bigamia é um crime grave. Na vara de menores, Félix, acompanhado de seu novo advogado e comparsa, diz que a culpa de Gibo ter fugido é de Luz. A moça, que está acompanhada de Nancy, pula da cadeira e grita que o marido está mentindo. O sujeito se aproveita do descontrole da doméstica e diz que ela sempre é muito agressiva. Nancy entra em campo, alegando que sua cliente não sabia onde estava o filho, pois Félix levou o menino embora da cidade, sem dizer para onde ia. Por isso, é impossível que a moça o tenha sequestrado. Mas o advogado de Félix alega que não seria a primeira vez que Luz some com a criança. E na audiência de conciliação, Álvaro diz ao juiz que quer se encarregar da manutenção da esposa e que quer pagar seus estudos, se ela permitir. Se virando para a moça, ele faz aquela cara de coitado e diz que sabe que isso não vai apagar o que fez, mas é uma maneira de compensar o dano que fez. Enquanto isso, na vara de menores, Félix acusa Luz de adultério, dizendo que ela sempre anda acompanhada por seu amante, chamado Abel, mas não se negou a passar uma noite com seu marido. A advogada da doméstica explica que o sujeito impôs aquela condição para que ela pudesse ver o filho e afirma que o importante no momento é encontrar o menino. Ângela, por sua vez, na audiência de conciliação, diz ao juiz que não aceita nada que venha de Álvaro. Surpreendido, o homem diz que é a primeira vez, em toda a sua carreira, que vê uma mulher recusar uma proposta como aquela. Noutra sala do tribunal, o juiz de menores pronuncia sua sentença e inocenta Luz da acusação de sequestro. Sua eminência determina ainda que, para julgar a responsabilidade dos pais sobre o sumiço da criança, será necessário aguardar até que o menor apareça e avisa que uma investigação sobre isso já está em andamento. Na casa de Passiflora, Adela, que não para de olhar o retrato que mandou o desenhista da praça fazer, começa a recobrar a memória e se lembra de Ângela quando criança, além do dia da morte de seu marido pescador. Mas o Tico e o Teco da doidinha ainda não estão conseguindo se entender e ela não conecta as coisas que lembra. Para animar a amiga, a artesã diz que, depois que terminarem o que estão fazendo, as duas vão de povoado em povoado, mostrando o retrato da menina até que consigam encontrar a tal menina. Enquanto isso, na capital, Beatriz resolve dar uma voltinha pela casa, mesmo com dificuldade para respirar. Ângela, que está esperando a mulher, diz que poderia ter ido até o quarto falar com ela. Mas a madame reclama de ficar trancada no quarto e agradece à enfermeira por ter atendido o chamado dela tão depressa. Beatriz diz que está preocupada com a moça, pois não quer prejudicá-la em seu trabalho com Mirta. Com um olhar triste, Ângela diz que a mulher não precisa se preocupar com isso, pois Mirta a demitiu e a acusou de ser incompetente, mas jura que sempre procura desempenhar suas tarefas profissionais com muito cuidado e esmero. Beatriz diz que não fica surpresa com a novidade, pois sabe que a socialite tem uma personalidade muito difícil. A enfermeira resolve então dizer que se a mulher não confiar mais no trabalho dela, não tem problema. Mas a mãe de Samantha diz que ultimamente só confia naquilo que diminua as dores que sente
e pede à moça que aplique o mesmo tratamento do outro dia. No escritório, Samantha descobre que Álvaro não está na empresa, nem Dário, e fica desconfiada. Nesse meio tempo, Beatriz diz a Ângela que gostaria que a moça fosse cuidar dela 3 vezes por semana, mas a enfermeira, reticente, deixa transparecer que se sente incomodada com a proposta, pois não gostaria de encontrar nem com Álvaro, nem com a filha da mulher. A madame diz que entende a situação, mas a única coisa que a ajudou, ultimamente, foram as compressas que a enfermeira fez. E como Ângela tem um bom coração, resolve aceitar o bico, dizendo que dá um jeito, caso encontre o casal pela casa. Beatriz avisa a empregada, que chegou com chá, que a enfermeira vai pedir algumas coisas e a doméstica precisa providenciar tudo direitinho. Ângela faz a listinha e a mulher vai logo providenciar tudo. Do outro lado da cidade, Sandro encontra Fedra em um restaurante. Ele percebe que existem 3 lugares na mesa e quer saber quem vai acompanhar o casal na refeição. Segundos depois, Dário chega e diz que os truques da mãe para fazer com que ele se encontre com o engenheiro e se tornem amigos não vai funcionar. Porém, a médica pede que os dois se sentem e avisa que não se interessa pelo fato dos dois serem bons amigos, mas sim que saibam a verdade sobre um segredo que guardou durante muitos anos. E, enquanto Ângela começa a aplicar massagens na nova patroa, Fedra revela a Sandro e a Dário que os dois são pai e filho. Na mansão dos Vega, depois de terminar seu trabalho, Ângela acaba encontrando Álvaro, que está chegando em casa. O rapaz insiste em dizer que os dois precisam conversar e conta que conseguiu internar Clarinha no complexo hospitalar do sogro e ainda diz que só conseguiu isso graças ao perdão da moça. Mas ela responde que, na verdade, isso se deve às artimanhas do rapaz e não a ela. O rapaz começa a desfiar o mesmo rosário de sempre, dizendo que não é feliz, pois vive em uma jaula de ouro. Sem papas na língua, a enfermeira argumenta que ele está pagando por ter trocado o amor por dinheiro, mas ele continua se vitimizando e falando de seu martírio, tentando se justificar, afirmando que tudo o que fez foi por sua irmã. O desavergonhado aplica o mesmo golpe sedutor que usou com Samantha e Ângela quase cai, mas consegue afastar o rapaz. Porém, ele pega novamente o rosto dela com carinho e manda ela dizer que não sente mais nada por ele, olhando bem dentro de seus olhos. Mas a moça reage e começa a xingar o ex-marido, perguntando se ele não sente vergonha e o chama de egoísta por só dar bola para o amor que sente por ele mesmo. O infeliz continua insistindo. Ângela começa a chorar e o ameaça, afirmando que vai contar a Samantha que ele continua dando em cima dela. Mas o energúmeno não desiste e afirma que o que só importa para ele é que ela saiba o quanto a ama. Pablo chega bem na hora e quer saber se sua amiga está bem. Álvaro diz ao motorista para não se meter em assunto que não é seu, mas o rapaz diz que o assunto também diz respeito a ele, pois a moça é sua amiga. Logo que a enfermeira vai embora, dizendo que já deixou claro sua posição, o falcatrua ameaça o motorista, mandando-o cuidar onde se mete. Porém, o motorista não se mixa e diz ao patrão que ele deve fazer o mesmo. Enquanto isso, no restaurante, Dário não se conforma com a novidade e dá patada em todo mundo, inclusive na mãe, dizendo que perguntou a ela, por anos, quem era seu pai e ela nunca contou. Agora, ele quer saber por que a médica escolheu aquele momento para dizer a verdade. Fedra pede desculpas, dizendo que deveria ter contado antes, mas ficou esperando o momento certo, que chegou quando ela se reencontrou com o ex. Nesse meio tempo, na casa dos Vega, Álvaro entra e encontra Beatriz sozinha. O rapaz diz que estava procurando um momento para conversar com a sogra em particular. Mas a mulher quer saber por que o papo em particular, perguntando se ele acha que vai manipulá-la como fez com todo mundo. Só que o genro da mulher insiste, dizendo que quer consertar as coisas. Mas a doente replica, perguntando se ele acha que o que ele fez tem conserto. Com a maior cara de pau, ele resolve dizer que ama Samantha e só quer vê-la feliz, assumindo que não pode mudar o passado, mas pode fazer um futuro melhor para ele e a esposa. Beatriz, que não tá muito a fim de aturar os dramas do rapaz, diz que, se a filha acredita que poderá ser feliz com alguém como ele, realmente o futuro dela depende dele. No restaurante, o barraco continua. Dário não se conforma em descobrir que é meio-irmão de Leonardo. Furioso, o rapaz manda tudo para o inferno, mas Sandro pede que o rapaz se sente e escute o que Fedra tem para dizer. O engenheiro quer saber por que ela guardou aquele segredo durante tanto tempo, e a médica conta que o homem estava de casamento marcado com Mirta, e não quis contar nada, apesar de saber que cometeu um erro em não ter falado nada por todo esse tempo. Dário aproveita a oportunidade para dizer que a médica nunca foi mãe, e que ele cresceu sozinho na companhia das babás, pois a mulher estava sempre trabalhando. Chorando,
Fedra pede que o filho entenda seu lado, e fez tudo o que fez, para que o rapaz tivesse tudo do bom e do melhor. Do outro lado da cidade, Álvaro dá outro golpe baixo e diz que Samantha não está bem, e ele e os pais da moça precisam deixar suas diferenças de lado, para que possam cuidar da influência. Porém, Beatriz não dá o braço a torcer e diz que se sua filha está mal, é mérito dele, avisando que não vai adiantar querer colocar nas costas dela e do marido as merdas que ele fez. Álvaro entra no modo coitado e argumenta que sua esposa está mal porque os pais não a apoiam. Ele consegue irritar a artista, que é toda zen. A mulher pergunta se ele acha pouco o casal ter que aturá-lo em sua casa, mas ele continua e diz: Dona Beatriz, a única coisa que quero é que exista paz e cordialidade entre a gente. Achando o cúmulo da desfaçatez, a mulher começa a rir e pede ao genro que a deixe em paz. Álvaro continua a cantilena, prometendo que vai fazer a esposa feliz. Mas Beatriz quer saber em troca de que ele vai fazer isso. Só que o rapaz não cala a boca e resolve comentar que caso ela venha a faltar, pode ir para o outro mundo tranquila, sabendo que Samantha está nas mãos de um homem arrependido. No restaurante, Dário manda a mãe para o inferno e vaza. Sandro segue o filho, pedindo para conversar com ele, mas o pediatra não dá a mínima e vai embora. Enquanto isso, Geraldo recebe de Abraão os resultados da investigação que o advogado fez em todas as movimentações financeiras que Álvaro fez, desde o dia em que entrou na empresa. O homem relata que não encontrou nada e que se o sujeito fez alguma coisa, foi muito hábil e escondeu todos os seus rastros. O empresário fica furioso e diz que quer a cabeça do rapaz de qualquer maneira, o mais rápido possível, recomendando ao advogado que continue investigando, para ter como se livrar do cara. Nesse meio tempo, Ângela está com Luz em uma lan house, colocando na internet um cartaz com o retrato de Gibo, dizendo que o menino está desaparecido. A doméstica recebe uma ligação de Nancy, que conta à moça que a polícia avistou um menino muito parecido com seu filho e que o garoto estava na rodoviária, mas perderam a pista do garoto. A doméstica resolve ir até a estação de ônibus da cidade para tentar encontrar Gibo, que já está de volta no barraco de seu sequestrador e continua chorando, dizendo que já ganhou dinheiro suficiente para a sua passagem. Mas o homem diz que o dinheiro que ele fez cantando não deu para nada. Revoltado, Gibo parte para cima do cara a socos, mas o homem o contém e o atira na cadeira. E no restaurante, Sandro volta para a mesa de Fedra, dizendo que Dário não quis conversar com ele, mas os dois precisam conversar, pois ele quer saber todos os detalhes. Mas a médica diz que foi um erro os dois terem voltado a namorar e vai embora, pedindo perdão ao ex. Obviamente, o bebum volta ao restaurante e pede o trago de sempre. Quem também está enchendo a cara em outro bar é Dário, que não consegue engolir o que acabou de ficar sabendo. Mais tarde, já em seu apartamento, Sandro ensaia um namoro com a garrafa de uísque, mas resolve deixar a bebida de lado. Segundos depois, Fedra aparece e pede desculpas ao namorado. Mas o sujeito diz que é ele quem deve pedir perdão, pois ele a abandonou para ficar com Mirta e entende que ela não queria um companheiro pela metade. Os dois acabam se entendendo, mas a médica lembra que o filho jamais vai perdoá-la e que ele tem razão, pois realmente sempre deixou Dário aos cuidados das babás, enquanto trabalhava. O engenheiro acalma a amante, dizendo que o rapaz vai acabar caindo em si, e pede que ela conte tudo a respeito do rapaz. Na casa de Mirta, Salma ajuda a ex-sogra a se arrumar, e descobre que ela vai encontrar alguém. A moça quer saber quem é, mas a megera avisa que aquilo é assunto dela, e aproveita para contar que esteve pensando sobre a oxigenada e seu filho Leonardo, e avisa que a ex-nora precisa mudar de estratégia. Ela explica que o filho é do contra, e se Salma o pressionar muito, vai fazer exatamente o contrário, ainda mais agora que só tem olhos para Ângela. Mirta ainda completa e aconselha a moça a se fazer de amiguinha do rapaz, dizendo que já entendeu que o amor entre os dois já acabou, mas está ali para apoiá-lo sempre. Ela ainda diz que a moça tem que estar sempre próxima de seu filho, recordando o passado que tiveram juntos e se fazendo presente, como uma tentação. A aprendiz de víbora gosta da ideia, mas Mirta ainda não terminou e completa a maldade, dizendo para a moça arrumar um cara bem bonito que vá visitá-la de vez em quando na mansão. Sentados no chão do apartamento, Sandro e Fedra curtem tudo o que não puderam na adolescência. Apesar das marcas do tempo, os dois trocam olhares apaixonados e juras de amor. Mas a médica está preocupada com a bebedeira do namorado e quer levar a garrafa de uísque embora. Porém, o engenheiro confessa que prefere que a garrafa fique como decoração, para lembrá-lo todos os dias do homem que pretende ser para ela e o pai que pretende ser para Dário e Leonardo.
Sandro diz que não acha que o filho de Fedra queira falar com ele e pensou em escrever uma carta. A mulher concorda, mas avisa que não vai dormir com ele naquela noite, pois precisa procurar por Dário. O engenheiro, esperto, deixou o melhor para o final e pediu a médica em casamento. Obviamente ela aceita, e os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, Luz e seus amigos distribuem panfletos por todos os lugares, e até chegam a falar com o segurança da rodoviária, que expulsou o menino, dias antes, mas o homem diz que não reconhece o garoto da foto. Nesse meio tempo, Dário, que já está com os 2 pés redondos, recebe uma ligação de Samantha, que dá uma bronca no rapaz, dizendo que mandou o recado pela secretária que queria encontrá-lo, além de ter encaminhado mensagem várias vezes, mas ele não respondeu. O rapaz começa a rir e diz que não respondeu porque não viu. A moça se irrita e chama o rapaz de idiota e pergunta se ele sabe com quem está falando, mas ele, enrolando a língua, responde: Sammy Vega, a socialite, a linda e rica herdeira do consórcio Vega. Finalmente, a Patricinha se dá conta que o moço está bêbado e ele afirma que só tomou 2 dedinhos da pinga, porque teve uma notícia muito forte. Preocupada, Samantha quer saber onde o amigo está. Ele enrola, mas acaba dando o endereço do bar. Nesse meio tempo, Luz, acompanhada por Ângela e pelos primos Abel e Pablo, volta para casa totalmente desiludida pelo fracasso na busca do filho. E na cafeteria do hospital, Alma, que foi levar Mirta para fazer uns exames, coloca seu plano em prática e é toda sorrisos com Leonardo, enquanto os dois tomam café na lanchonete do prédio. A desbotada se oferece para levar a ex-sogra de volta para casa mais tarde, mas avisa ao médico que Mirta quer ir visitar uma amiga. Leonardo concorda, mas pede para a moça avisar assim que as duas estiverem de volta à mansão. Achando que o médico já está no papo, Alma, estrategicamente, e conforme tinha combinado com Mirta, diz que ficou muito chateada com a demissão de Ângela, e faz questão de frisar que não teve nada a ver com isso. Gente, olha a cara de Leonardo. Mas ela continua, jurando que está falando sério, e até tentou convencer a mãe do rapaz a não despedir a enfermeira. Leonardo diz que isso já não importa, pois não há mais nada que possa ser feito. Só que a loira não desiste e continua jurando de pé junto que foi tudo obra da amiga. Ela ainda tenta ensaiar outra desculpa. Porém, o doutor, que já está ficando de saco cheio, pergunta o que mais ela tem a dizer. E lá vai ela, de novo, com a mesma lenga-lenga, dizendo que já sabe que é difícil os dois começarem a namorar novamente. Leonardo pede para ela não bater novamente na mesma tecla, mas a moça resolve dizer que caiu a ficha e já entendeu que a fila anda e ela perdeu a vez. No cortiço, Abel resolve tirar satisfação de Pablo sobre a noite que ele dormiu no quarto de Luz. O motorista se justifica, dizendo que a moça estava triste e pediu para não ficar sozinha. Indignado, o mecânico reclama: até aí tudo bem, mas você não precisava ter dormido na cama dela como um koala fazendo conchinha. Os dois acabam brigando. Abel provoca o primo cada vez mais. O motorista diz ao primo para não desrespeitar Luz e empurra Abel, que responde: ah, legal, mas veja, eu também tenho mãos. Só que a nossa diferença é que não uso as minhas para me aproveitar de moças inocentes. Furioso, Pablo empurra o primo, que dá um soco na cara do motora. Pablo parte para cima do mecânico, manda o primeiro cruzado de direita e erra. Manda o segundo e erra também. Abel aproveita a bobeira do primo e mete um soco no estômago do rapaz, sem parar de provocar o sujeito. Mas o motorista não desiste e dessa vez consegue acertar um soco na cara de Abel. Os dois se agarram a socos e pontapés. A galera do cortiço corre para assistir à briga. Luz e Ângela chegam para apartar a briga e Pablo, sem querer, acerta uma cotovelada na cara de Ângela, que desmaia. Enquanto isso, na cafeteria do hospital, Salma continua com seu papo mole e Leonardo quase não consegue conter a risada. Principalmente quando ela diz que, se o rapaz quiser alguma coisa com Ângela, pode contar com ela, pois afinal, os dois podem ser bons amigos, estendendo a mão. Quando Leonardo retribui o cumprimento e mal consegue se conter, o celular do médico toca e ele descobre que Ângela teve um acidente. O rapaz avisa a ex que precisa ir correndo atender a enfermeira, e Alma, quando fica sozinha, deseja de todo o coração que o acidente da enfermeira tenha sido bem grave. Mas grave mesmo está a situação de Dário, que já enxugou uma garrafa de uísque sozinho, e arriado no bar, está pensando se pede mais uma ou duas daquela. Samantha chega para resgatar o amigo. Rindo pra caramba, o cachaceiro diz: ei, agora é Samantha Vega. Agora há pouco falei com uma moça ao seu lugar com o mesmo nome que o seu, mas ela estava de muito mau humor.
Samantha avisa que não tá afim de gracinha e pergunta se o rapaz não tem vergonha de estar naquele estado. Dário diz que não. A moça quer saber se ele tomou a garrafa inteira. Dário diz que sim. A influência então responde: "Poxa vida, você poderia ter deixado um pouco pra mim." Imediatamente ela chama o garçom e pede um copo. O moço serve o que sobrou da garrafa de uísque para a Patricinha, que toma tudo de um gole só. O pediatra ri mais ainda e acha que ela está furiosa com ele. Em um lampejo de lucidez, Dário se arrepende de ter bebido tanto e tenta contar o que aconteceu. Porém, delicada como uma pluma, a filhote de jiboia responde: Não quero saber nada. Os dramas pessoais dos meus empregados não me interessam." Dário se resigna e pergunta à moça sobre o que, então ela quer falar. Taxativa, Samantha responde que, no caminho, vai dizer tudo a ele. Enquanto isso, Leonardo examina Ângela e percebe que foi apenas um corte na sobrancelha, sem maiores consequências, mas gostaria que ela se consultasse com um oftalmologista para saber que não houve nenhum dano no olho atingido. Depois que o médico faz o curativo, Ângela agradece a ajuda e o rapaz aproveita para confessar que está se sentindo muito mal com o que aconteceu entre ela e sua mãe. Ele explica que Mirta, quando cisma, dificilmente volta atrás e simplesmente implicou com a moça. Ângela quer saber o que ela fez de errado e Leonardo se obriga a dizer que o problema é como ela olha para ele, e isso fez sua mãe ficar furiosa. Se fazendo de tonta, a enfermeira pergunta, só por curiosidade, como é que ela olha ao médico? Leonardo responde que ela sabe muito bem ao que ele está se referindo. Ângela faz uma piada. O médico entra na dança e consegue pegar a moça de jeito novamente. Mas quando vão se beijar, o celular do doutor toca. Era a secretária pedindo ao médico que voltasse ao hospital, pois tem uma cirurgia mais tarde e ainda precisa ver Clarinha. Chateada, Ângela suspira e diz: dá pra ver que afinal Álvaro conseguiu o que queria." Do outro lado da cidade, fazendo a maior força para não beber, Sandro termina de escrever a carta para Dário. E no hospital, Mirta anda pelos corredores na sua cadeira de rodas, enquanto Salma a empurra. A mulher diz que o médico a mandou começar a físio para que possa colocar a prótese. Mirta avisa ainda que Salma não precisa se preocupar em levá-la para casa, pois sua amiga, que vai buscá-la no hospital, pode levá-la mais tarde. Alma começa de mimimi, dizendo que assim Leonardo vai pensar que ela não quis cuidar de sua mãe e coisa e tals. Mas a mulher a interrompe e conta que o filho tem uma cirurgia mais tarde e só vai chegar na mansão de madrugada. A Sensal se oferece para levar a megera até a porta do prédio, mas ela diz que o doutor a aconselhou a fazer as coisas por si mesma. Mal termina de falar, entra uma mensagem no celular de Mirta e ela sai ligeirinho, dizendo que sua amiga já chegou para buscá-la. Sandro resolve ligar para Leonardo, que avisa que está dirigindo para o hospital, acompanhado por Ângela. Sandro cumprimenta a moça e ela responde. O engenheiro avisa que precisa muito conversar com o filho, mas não pode ser por telefone. O médico conta que tem cirurgia e deve sair da sala de operação só de madrugada. Sandro então pede que o rapaz passe no apartamento depois que se liberar do trabalho, pois é essencial que os dois conversem. Horas mais tarde, Samantha acorda Dário para lhe dar um café e começa a seduzir o rapaz. Dizendo que não pode fazer aquilo, pois Álvaro é seu amigo, o pediatra tenta escapar das garras da medusa, escorregando o sofá abaixo, até que Samantha o pega de jeito, dizendo que sabe que ele também quer um lesco-lesco. Mesmo o rapaz dizendo que não, a influência continua espalhando seu charme, para ganhar a atenção do mocinho. Ela joga baixo e diz que debaixo de toda aquela fachada, sabe que ele se sente injustiçado por Álvaro ter tudo o que tem. A moça insinua que aquele é o momento perfeito para ele se vingar, e o pediatra não resiste, tascando um beijo na Patricinha e invertendo posições no sofá. Já é tarde da noite quando Mirta chega ao apartamento de Sandro, acompanhado de Aníbal, que finge ser enfermeiro da mulher. Do outro lado da cidade, Álvaro encontra Ângela no corredor do hospital, onde a enfermeira está esperando por Leonardo. Ela pede que o sujeito a deixe em paz, mas o pegajoso resolve falar toda a cartilha de novo. Leonardo, que já está despachando com a enfermeira-chefe, vê o rival próximo de sua amada e não gosta nada. Por mais que a enfermeira mande o sujeito ir catar coquinho, ele insiste em seu grande amor por ela e ainda tem a cara de pau de pedir que a moça o perdoe. Ângela lembra ao rapaz que já lhe deu o perdão, e por isso ele está morando em uma mansão e não numa cela. Mas fazendo cara de criança arrependida, coloca o dedo no peito da moça, dizendo que aquele foi um perdão frio e o que ele quer é um perdão do fundo do coração dela.
Sem nenhum simancol, ele se curva todo, fica a 10 centímetros da cara da baixinha e ainda pergunta, com voz de locutor de rádio dos programas da madrugada: "Olha bem nos meus olhos e me diz que você não sente mais nada por mim." Do final do corredor, Leonardo percebe que a situação está ficando complicada e resolve se aproximar. Mas Ângela, sem saída, revela ao falcatrua que está apaixonada por outra pessoa. Álvaro pressiona para saber quem é e a enfermeira diz o primeiro nome que passa pela sua cabeça: Leonardo Santillana. O médico ouve a declaração de Ângela, que continua a falar, e afirma que o que sentia pelo marido não é nem a metade do que sente pelo doutor. Quase corno pela terceira vez, o diretor administrativo do hospital não se conforma com a notícia e diz à moça que ela não pode andar com mais ninguém, pois continua sendo sua esposa. Leonardo se mete e, parando ao lado da enfermeira, grita: "Sim, ela pode e não tem que te dar explicações." O sujeito insiste em dizer que Ângela é sua esposa, mas a mocinha resolve responder e diz: "Não, Álvaro, eu não sou nada sua. Estou com Leonardo e ponto." Diante da cara de tacho do infeliz, Leonardo se obriga a dizer: "Que foi? Tá com ciúme? Se você quiser, posso chamar a Samantha e nós 4 resolvemos essa situação." E Álvaro, sem ter o que dizer, responde: "Não ponha palavras na minha boca." Dando um passinho à frente e ficando ainda mais perto de seu rival, o médico diz: "Bom, se você não tem nada para dizer, se manda." Agora é a vez de Ângela falar. Indignada, a moça diz: "Vamos ver se agora fica claro que você não tem nenhum direito sobre mim." Furioso, Álvaro sai com o rabo entre as pernas, mas não sem antes dizer que aquilo não vai ficar assim. Segundos depois que o falcatrua gira os calcanhares, Ângela pede perdão ao amigo, dizendo que se sentiu encurralada. Mas Léo, que até gostou da historinha, avisa que a moça não precisa se preocupar. Nélida avisa que tem uma ligação para o médico e ele sai, pedindo que a moça o espere, pois volta logo. Enquanto isso, a conversa entre Mirta e Sandro continua. A mulher manda Aníbal servir 2 drinks, mas o engenheiro diz que não bebe mais. Mesmo assim, ela insiste. Porém, o homem avisa que o máximo que vai fazer é acompanhá-la com um refresco. Nesse meio tempo, Leonardo volta ao corredor do hospital e diz a Ângela que o oftalmologista já está chegando para examiná-la. A moça, que gostaria que tivesse um buraco no chão para se enfiar, pede milhões de desculpas ao amigo pelo que acabou de dizer. O médico cai na gargalhada e ainda brinca, dizendo: "Olha só, eu sou um homem das antigas. Eu gosto de pedir as meninas em namoro e não ao contrário." Ângela começa a rir, mas o médico diz que não gosta de mentiras, e a garota fica com mais vergonha ainda. De repente, ele a agarra pela cintura e a aperta contra seu corpo, dizendo que Álvaro está vindo. Apavorada, a enfermeira tenta olhar, mas ele diz que o rapaz está olhando e que fica muito estranho que namorados não se beijem, dando finalmente o maior smash na garota, que desta vez não teve como escapar. Do outro lado da cidade, Aníbal batiza o refrigerante de Sandro, enquanto Mirta o engambela. Depois de 10 minutos se beijando, o casal volta à realidade, e Ângela, assustada, pergunta se é verdade que Álvaro estava observando os dois. Leonardo abre um sorriso e responde: "Sim, estava nos olhando diretamente sem piscar." No apartamento de Dário, depois de molhar a plantinha, Samantha pede ao rapaz que faça silêncio enquanto ela atende ao celular. É Cornélio, que mandou mensagem, querendo saber onde a segunda esposa está. Usando todo o seu cinismo, a influencer pergunta ao amante se "estou aqui na cama com seu melhor amigo" seria a resposta correta para enviar. O pediatra pede que ela nem brinque com uma coisa dessas, e a moça então resolve embaralhar um pouco as cartas e responde por mensagem dizendo: "Meu amor, estou aqui com Dário. Fizemos amor e foi um grande momento." Mas ele resolve pegar o celular da garota e manda ela parar de bobagem. Samantha insinua que agora são amantes, mas Dário, indignado, deixa claro que não existe nada entre os dois e o que aconteceu foi um erro. Mas a moça está a fim de tirar onda com a cara do sujeito e comenta que foi um erro maravilhoso. Agora falando sério, Samantha diz que entende a frustração do rapaz, que já trabalhava no consórcio de seu pai muito antes da chegada de Álvaro, e que sabe que os 2 cargos que ele aspirava dentro da empresa foram tomados por seu marido e por Leonardo. O pediatra diz que não quer saber do que ela está falando, pois não quer problemas, mas a moça resolve perguntar se, por acaso, não gostou do que ganhou. Quando o moço resolve responder, a influencer coloca o dedo na boca do rapaz e diz: "Calha a boca, não pense tanto. Te convém muito mais ficar bem comigo do que com Álvaro." Dário argumenta que Álvaro é seu chefe imediato,
Mas a moça joga na cara do amante que ela é a herdeira do complexo hospitalar da família. E do outro lado da cidade, totalmente dopado, Sandro não consegue reagir. Mirta lê as cartas que o engenheiro escreveu e descobre que ele teve um filho com Fedra. Furiosa e chamando o homem de imbecil, ela diz que agora ele sabe o que é não poder se mover, exatamente como ela ficou depois de perder a perna. Sandro acaba desmaiando no sofá. Aníbal acomoda o engenheiro e, abrindo a boca do homem, mete toda a garrafa de uísque para dentro do pai de Leonardo. E no hospital, em seu consultório, Leonardo diz a Ângela que precisam conversar sobre o que ela disse antes. Mas, quando a coisa vai embalar, Nélida entra porta adentro, dizendo que o oftalmologista já chegou. O médico então resolve apresentar Ângela como sua namorada à enfermeira-chefe, que conta que já conhecia a moça, desde quando ela foi procurar emprego no hospital. Se aproveitando da situação, Leonardo agarra novamente a garota e dá uma bitoca, mas Nélida, sem graça, diz que o outro doutor está esperando. No apartamento, Aníbal diz que Sandro está mais pra lá do que pra cá, mas vai dar mais uma ajudinha, dando outro remédio para o homem, para gerar um colapso na pressão do engenheiro. Mirta está preocupada e bate boca com o amante, dizendo que os dois precisam sair logo dali. Porém, antes de deixar o local, ela diz que está feliz com a situação, pois agora é dona de si. Nesse meio tempo, Fedra, que está chegando em casa, vê Samantha saindo e fica desconfiada. E Aníbal deixa a cúmplice na mansão, mas não consegue se livrar da mulher, que, insegura, enche o sujeito de perguntas sobre o que poderia acontecer se Sandro não morresse. Ele perde a paciência e joga na cara da megera, que foi ela quem quis ir embora do local, antes de estarem seguros de que o bofe estava morto, mas assegura que vai dar tudo certo e o engenheiro já deve ter batido as botas. Dentro da casa, a doente da Salma cheira as roupas de Leonardo e se lembrando dos tempos em que os dois estavam juntos. A campainha toca e ela vai atender. É Mirta, que diz que a amiga não quis entrar, pois o marido dela é um ogro. Num prédio próximo dali, Fedra toma café com o filho e comenta que viu Samantha saindo do apartamento. O rapaz confirma, porém, diz que a moça foi levar uns papéis do trabalho. Mudando de assunto, ele quer saber o que a mãe foi fazer na sua casa e a trata com desdém. Mesmo assim, ela tenta se explicar para o filho, mas ele não aceita, dizendo que só ele sabe a solidão que sentiu durante toda a vida, sendo criado por babás. E em seu pijama de cetim vermelho, Geraldo surpreende Samantha, que chega tarde em casa. Ele comenta que estava esperando por ela e pergunta até quando ela vai ser humilhada pelo marido. A garota esperneia, porém, o empresário conta que Álvaro continua andando atrás de Ângela, gritando aos quatro ventos que a enfermeira ainda é sua esposa. Diante da cara da filha, o homem resolve completar a fofoca e diz que a atitude de Álvaro acabou provocando uma briga feia entre ele e Leonardo. Samantha não dá o braço a torcer e diz que o marido já tinha contado toda a história a ela e vai resolver com ele, pois não vai abrir mão do homem que ama. Enquanto isso, sozinho em seu apartamento, Sandro começa a ter piripaques. Geraldo continua tentando meter juízo na cabeça da filha, dizendo que o marido vai continuar mentindo para ela. Mas a moça se cansa de discutir e muda de assunto, perguntando pela saúde da mãe. No bairro vizinho, Fedra continua tentando que o filho a perdoe pelas escolhas que fez. De saco cheio, Dário acaba expulsando a mãe de seu apartamento. Na mansão dos Vega, Cornélio, que está esperando a esposa no quarto, ansiosamente, resolve descascar Samantha quando ela entra, querendo saber onde a mulher estava. A moça joga a bolsa em cima do rapaz, gritando que ele não tem direito a pedir nenhuma satisfação a ela e, muito pelo contrário, quem tem que se explicar é ele. A influência joga na cara do marido que descobriu que ele andou dando em cima de Ângela, sendo esse o motivo da briga com Leonardo, e não ao contrário, como ele tinha contado mais cedo. Tentando virar o jogo, o rapaz alega que é fofoca e quer saber quem contou. Mas a influência grita e quer saber se o rapaz continua apaixonado pela enfermeira. Álvaro manda Samantha baixar a voz, afirmando que já contou tudo a ela. Mas a moça não se contenta e continua exigindo explicações. O infeliz, então, resolve pôr tudo no feijão de Ângela e diz: "A única coisa que sinto por ela é vergonha. Depois do que essa moça fez comigo, agora procurou outro otário como Leonardo, para se dar bem. A moça quer saber se o marido está com ciúmes, mas ele emenda: Não estou nem aí para Leonardo. O que me dá raiva é que essa moça usa as pessoas com a maior cara de pau, como está fazendo com sua mãe, pois ela já enrolou Beatriz e vai se meter aqui nesta casa, com suas curas milagrosas." Indignada, Samantha avisa ao rapaz que é melhor ele estar dizendo a verdade, pois vai perguntar sobre o assunto.
Se fazendo de indignado, ele manda a esposa fazer o que quiser, porque ele não tem direito a perguntar nada, e nem sabe por onde ela anda. E no meio da madrugada, Gibo começa a passar mal e diz que precisa ver um médico, mas o seu sequestrador manda o garoto ficar quieto, pois quer dormir. Angela, por sua vez, chega ao cortiço e encontra Lucy lamentando pela falta do filho. A enfermeira tenta animar a amiga, dizendo que tem certeza que logo ela e Gibo vão estar juntos. A doméstica se acalma e pergunta como a amiga foi no hospital. Angela conta que enfrentou Álvaro mais uma vez e disse que estava namorando Leonardo, que acabou beijando ela, mas ainda não tem certeza se os dois estão namorando. Na casa de Félix, ele comenta com seu compadre e comparsa, que está em dúvida se vai conseguir encontrar o filho. O sujeito sugere ao comparsa que ele encontre Gibo antes da polícia, dizendo que os dois podem falar com todos os seus contatos para tentar localizar o menino. Félix diz ao amigo que sente muita falta da família, mas o homem não entende por quê. O bandido então explica que faz questão de ter Luz e o filho ao seu lado porque ela deu um pé na bunda dele, e isso ele não vai aceitar, pois afinal, os dois são casados perante a Deus e ela é sua mulher, até que a morte os separe. Na comunidade, Angela confessa que sente borboletas no estômago cada vez que vê o médico, mas não sabe o que vai fazer. E no hospital, Leonardo consegue sair mais cedo da cirurgia e dispensa a enfermeira-chefe. Nesse meio tempo, Abel prepara uma gororoba para janta, mas ninguém quer provar. Luz consegue escapar, dizendo que vai dormir, mas Angela fica na maior saia justa. Pablo, tentando salvar a situação, diz que vai preparar a comida, mas o primo resolve provocar o rapaz e os dois acabam discutindo novamente. Sem paciência, Angela manda os rapazes pararem de brigar e pergunta o que a avó deles diria se visse como os dois estão se comportando. Para encerrar o assunto, a enfermeira diz que vai provar a porcaria, mas, mal ela coloca um pedaço na boca, sai correndo para vomitar. Leonardo chega em casa e encontra o pai quase morto. Apavorado, ele passa a mão no celular e pede uma ambulância urgente. E naquela madrugada, Abel recebe a visita da avó morta. A mulher passa a maior carraspana no neto, dizendo que não consegue descansar em paz, por causa da constante briga dos primos. O rapaz, assustado, continua achando que a mulher é uma assombração, mas ela saca o chinelo e dá nele, para mostrar que está ali, em espírito, para dar um jeito dos marmanjões. Pablo, por sua vez, continua dormindo o sono dos anjos. De repente, o motorista acorda e vê que o primo está apavorado, com a colcha na cara, gritando que tinha visto uma assombração, mas o rapaz não acredita e manda Abel voltar a dormir. Quem também não consegue dormir é Angela, que repassa em sua cabeça cada detalhe do beijo que trocou com Leonardo. Leonardo, que aliás conseguiu levar seu pai com vida ao hospital, mas recebe a notícia de que ele está em coma alcoólico e não está reagindo muito bem ao tratamento e ainda não conseguiram estabilizá-lo. O médico aconselha o rapaz a tentar se acalmar, pois vai ser uma noite longa. No dia seguinte, logo cedo, Pablo vai chamar Luz para trabalhar, mas a moça diz que não está se sentindo bem e não quer levantar. No barraco, Gibo também queima em febre. Angela, que já saiu para seus afazeres, passa por uma banca de jornal e reconhece Lili numa foto estampada na primeira capa de um tabloide da cidade. E no hospital, Leonardo recebe a notícia de que Sandro faleceu. Inconformado, o rapaz começa a chorar. O médico vai até o leito do pai morto e se despede, sofrendo pela sua perda. Geraldo chega para confortar o amigo, que não consegue se controlar. O homem abraça o médico, dizendo que sente muito. Nesse meio tempo, Angela liga para a sua advogada, contando que descobriu que a moça que desapareceu da pensão onde morava foi assassinada e combina de ir até o escritório de Nancy. No barraco, Gibo delira de febre. El Chamuco chega com um remédio e enfia a droga goela abaixo do menino, dizendo que ele tem que melhorar logo para ir trabalhar. Luz muda de ideia e diz a Pablo que precisa trabalhar, mas aceita o chá oferecido pelo amigo, antes de sair. Enquanto isso, no hospital, Leonardo pensa em mandar uma mensagem para a mãe, mas desiste. Mirta, por sua vez, extremamente nervosa, não para de olhar o celular e diz a Salma que está preocupada com o filho, que passou a noite fora de casa. Neste exato momento, a mulher recebe uma ligação do médico, dizendo que seu pai faleceu. A víbora faz o maior teatro. Até Salma acredita no dramalhão. E do outro lado da cidade, o médico legista do hospital avisa a Geraldo e a Nélida que Sandro faleceu por complicações do coma alcoólico, o que ele espera confirmar após a necropsia. O empresário pede à enfermeira-chefe que providencie tudo o que for necessário e avise Fedra, mas com muito cuidado.
No escritório de Nancy, Angela mostra o jornal para a advogada, contando que a moça assassinada também trabalhava como recepcionista para Aníbal. A enfermeira ainda conta que acredita que Aníbal e Yolanda são cúmplices, pois o cafetão a ameaçou, mandando que retirasse a denúncia contra ele. A advogada fica indignada e diz que agora mesmo a moça deve fortalecer as suas declarações para a polícia. Angela recebe uma ligação de Léo contando que seu pai faleceu e sai correndo para ajudar o amigo. No necrotério, Fedra se debulha em lágrimas sobre o corpo do falecido, dizendo que não pode perder seu amor. Dário, que também está junto, se espanta com o sofrimento da mãe. Leonardo, por sua vez, em seu consultório, se lembra da última vez que falou com o pai, quando o homem disse que o amava e tinha muito orgulho dele. Angela chega e o médico despenca, abraçado à moça. Na pensão, Aníbal toma café com Yolanda, que quer saber o que o comparsa vai fazer para pagar os colombianos. Ele diz que está a ponto de fechar um negócio importante com Mirta, e com isso, poderá pagar sua dívida, assim como sua amante também vai poder quitar o que deve para a dona da pensão. Mas a mulher está preocupada com outra coisa. Ela saca o jornal da cadeira e diz que o caso de Lily já foi divulgado e diz: se aquele inspetor descobrir que Angela e Lily moravam aqui, vai dar ruim. Lembre-se que tudo isso é por causa da denúncia que Angela fez contra você. Mas o bandido joga o jornal pro lado e diz que a polícia não tem nenhuma prova contra ele e até agora só juntou suposições para o caso. Yolanda resolve tomar uma atitude e diz ao comparsa que já é hora dos dois fazerem uma visitinha à enfermeira e fazer a moça lembrar que está nas mãos deles. Aníbal discorda e, olhando as últimas fotos que fez da moça quando ela estava dopada, diz que acha isso muito arriscado. A dona da pensão diz que não se importa com os riscos, mas quer que o sujeito obrigue a garota a retirar a denúncia. Bem na hora, o celular do bandido toca. É Mirta, para contar que Sandro morreu. O homem, se fingindo, deseja os pêsames à amante e desliga. Porém, desconfiada, Yolanda pergunta se por acaso ele está envolvido na morte do engenheiro. Aníbal jura de pés juntos que não tem nada a ver e trata de vazar rapidinho. Mas, antes que o cara saia, Yolanda entrega a ele as fotos de Angela. Na casa de Félix, ele e o compadre recebem um de seus contatos, que lembra quando o pai de Guibo livrou um dos companheiros dele da cadeia. Aproveitando o gancho, Félix conta que seu filho desapareceu e que a única coisa que sabe é que ele está na capital. O homem, com um cartaz da foto do menino nas mãos, diz que vai circular a notícia entre os taxistas e toda a sua gente, assegurando que vai ajudar a encontrar o garoto. O comparsa de Félix ainda diz que os dois têm mais um contato para conversar e que o sujeito deve dinheiro. Félix manda o homem avisar que, se ele encontrar Guibo, a dívida será cancelada. Enquanto isso, no barraco, Guibo está cada vez pior. O homem que o sequestrou está cada vez mais sem paciência e decide não dar mais suco para o menino, pois o garoto, daquele jeito, já está começando a dar prejuízo. No hospital, Leonardo diz a Angela que falhou com seu pai, pois antes de morrer, o homem disse que queria lhe contar alguma coisa. A enfermeira assegura que o médico sempre foi um ótimo filho e o próprio Sandro disse isso, na última vez que se falaram. Leonardo, então, resolve entregar a Angela a carta do pai que encontrou em seu apartamento. A moça se assusta ao descobrir que o doutor tem um meio-irmão e que este meio-irmão é Dário. Tentando encontrar uma explicação para o que aconteceu com seu pai, o médico levanta a hipótese dele não ter aguentado a revelação de Fedra, pois pode ter se arrependido de tê-la deixado, quando eram noivos. Chorando, Leonardo diz que Sandro estava melhor ultimamente e não consegue entender. A intrometida chega para acabar com o clima entre ele e Angela, dizendo que ela está à disposição para ajudar e vai providenciar tudo para o funeral, mas não perde a oportunidade de ficar abraçando o rapaz. Angela só se encolhe num canto do consultório. Algumas horas mais tarde, Leonardo, a mãe, Angela e Salma, junto com alguns amigos, participam do funeral do engenheiro. Álvaro, que também está presente, não para de encarar Angela. Nesse meio tempo, o inspetor Benjamin chega ao escritório de Nancy, dizendo que tentou chegar o mais rápido que pôde. A advogada, então, explica que chamou o homem até seu escritório porque Angela Gutierrez é sua cliente, e comentou que a moça que a polícia encontrou morta, a Lily, era sua amiga. Dizendo o nome completo da vítima, o inspetor quer confirmar se os dois estão falando da mesma pessoa. Nancy diz que sim e ainda conta que as duas moravam na mesma pensão. E ao que parece, as duas trabalhavam de recepcionistas para Aníbal. Interessado, o policial diz que sabe de quem ela está falando e pede que a mulher continue seu relato.
A advogada então conta que Angela também informou que Yolanda, a dona da pensão, e Aníbal são amigos íntimos, e sugere que o detetive investigue os dois. Benjamin, agora, quer saber se a enfermeira está disposta a prestar declaração. Nancy diz que sim, e que foi ela quem fez a denúncia contra Aníbal. Diante dos fatos, o inspetor diz que precisa falar com a moça o quanto antes, e a mulher diz que no outro dia podem encontrar com a enfermeira. E Mirta, que não consegue ficar sem destilar seu veneno, diz a Angela no funeral do marido: se você tivesse um pouco de decência, sairia daqui imediatamente. Este é um momento íntimo, um momento em família. Mas a moça enfrenta a megera, dizendo que está ali por causa de Leonardo, que é seu amigo. Mas a mulher não se convence, e diz à moça que, se ela está ali para tentar enredar seu filho, como fez com Álvaro, pode tirar seu cavalinho da chuva, pois o rapaz já tem a alma. Leonardo chega bem na hora e percebe que tem algo errado. Angela diz que precisa ir embora, mas o rapaz percebe a treta e revela que ele e a enfermeira são namorados. Enquanto Mirta diz ao filho que precisa ter uma conversinha com ele em particular, Álvaro e Salma fazem a maior cara de ciúmes. Para evitar mais confusão, Angela resolve sair do local, mas acaba encontrando Samantha pelo caminho. A influencer diz que precisa conversar com a moça, mas ela se esquiva, respondendo que não tem nada para conversar com a Patricinha. Mas, como Samantha não aceita um não como resposta, ela segura a enfermeira e diz que vai fazer uma pergunta e quer que ela responda. A mulher respira fundo e numa só frase diz: é verdade que Álvaro anda te procurando, dando em cima de você e ainda dizendo que você é sua esposa? Angela, sendo sincera, diz que é verdade, mas a nojenta resolve humilhar a garota, dizendo que ela jamais vai ficar com seu marido e muito menos com Leonardo, pois o rapaz é de uma família rica, de um nível social muito diferente do dela. Além disso, Samantha chama a enfermeira de vadia e diz que usa os homens para se dar bem, não se importando qual deles. Com um meio sorriso na cara, Angela pergunta se foi Álvaro quem disse tamanha bobagem. Diante do silêncio da senhorita Vega, a garota pergunta: e você acreditou de novo naquele infeliz? Você está doente. Mas Samantha, que não quer enxergar o que está debaixo de seu nariz, resolve afirmar: sei muito bem que você tem um plano. Para uma rameira, você até que é bem esperta. Porém, a enfermeira não está disposta a levar mais um desaforo para casa e responde: e você, apesar de se achar muito esperta, é muito ingênua. Novamente a Patricinha agarra Angela pelo braço com violência, avisando para a moça ter muito cuidado, pois não vai querer tê-la como inimiga. Só que a estudante não baixa a cabeça e diz: prefiro te ter como inimiga, do que ter perto de mim uma amiga tão doente como você. Samantha diz que Angela vai pagar um preço muito alto pelo que está fazendo, e a enfermeira responde: jamais um preço tão alto como o que você já está pagando, por manter ao seu lado um sujeito tão manipulador como Álvaro. Ele te usa e te humilha. Sem ter o que dizer, a Patty sai balançando o cabelo e batendo o pezinho. Numa sala reservada no velório de Sandro, Mirta e Leonardo discutem por causa de Angela. O rapaz diz à mãe que, ela querendo ou não, vai ter que respeitar a moça, e ali não é lugar para isso. Geraldo e Beatriz aparecem para desejar os pêsames e dizer que precisam ir embora, pois a mulher não se sente bem. Mal fica sozinha com o filho, Mirta começa novamente com a mesma conversa fiada, mas Leonardo manda a mãe respeitar o funeral de seu pai, e a mulher sai batida na sua cadeira de rodas. Vendo que Léo está sozinho, Dário pergunta se pode conversar um minuto com ele. O médico conta que estava esperando o melhor momento para falar com o meio-irmão e entrega a carta que Sandro escreveu para o pediatra. Porém, Dário diz que não vai ler nada, já que aquele homem nunca foi seu pai. Triste, Leonardo responde: é mesmo? Então o que você está fazendo aqui? Não se equivoque. A morte de um homem que lhe deu a vida é uma das maiores perdas que alguém pode ter. Dário resiste, mas Leonardo insiste para que ele leia a carta, dizendo que deve a si mesmo aquela explicação, já que o pai não teve oportunidade de conviver com ele. Enquanto isso, do lado de fora da capela, Aníbal aparece para atazanar a vida de Angela. A moça quer saber o que o sujeito está fazendo ali, e ele confessa que segue cada um dos passos da enfermeira. Porém, Angela não se intimida, e pergunta se o cafetão sabe que Lili está morta. Como o homem não responde, a moça se dá conta que ele deve estar por trás de tudo e comenta isso. Se sentindo ameaçado, Aníbal dá a Angela uma advertência, mandando a moça nunca mais pronunciar o nome da colega de trabalho. Mais uma vez, a moça enfrenta o bandido, dizendo que ele deve estar com medo, pois agora, o corpo apareceu, e com certeza, a polícia vai encontrar mais pistas.
Aníbal saca o celular do bolso e, calmamente, mostra as fotos que fez na noite em que dopou a enfermeira. Ela começa a se lembrar daquele dia e fica assustada. O homem avisa, com aquelas fotos, a polícia certamente não vai acreditar nas palavras de uma acompanhante de luxo, e diz: principalmente porque naquela noite você bebeu muito e consumiu muita coisa. Mesmo com medo, Ângela diz que aquelas fotos foram tiradas sem o seu consentimento, mas o cafetão diz que, na verdade, o que importa é que as fotos não sejam publicadas. A enfermeira diz que não tem medo dele, mas o sujeito avisa que ela deve retirar a denúncia que fez, ou vai destruir sua vida. Enquanto isso, outro escândalo acontece no funeral. Novamente, Mirta apronta e começa a xingar Fedra na frente de todo mundo, dizendo que sabia muito bem que ela estava dormindo com seu marido. Álvaro e Salma assistem à cena, enquanto Leonardo e Dário tentam conter a situação. O pediatra retira sua mãe do local, enquanto a cara de Léo cai no chão de novo, por causa das atitudes da mãe. Alguns momentos mais tarde, Beatriz chega em casa, amparada pelo marido e seguida por Pablo, que carrega o oxigênio da mulher. Ela chora, dizendo que não aguenta mais sentir tantas dores. Luz aparece com os remédios da patroa, mas conta que ela só pode tomar 3 comprimidos, porém, se tomar o remédio novamente, vão ser 4. Os empregados saem e Geraldo decide dar o remédio à esposa mesmo assim. E Dário, já em seu apartamento, resolve ler a carta de Sandro, onde o engenheiro diz que, apesar de não ter estado presente na vida do filho, por não saber de sua existência, espera que os dois possam conviver a partir daquele momento, pois gostaria de ser o pai que ele nunca teve. O rapaz se emociona com as palavras do falecido e começa a chorar. E no velório, Salma se apresenta a Álvaro, dizendo que precisa conversar com ele. O rapaz diz que é todo ouvidos, e a Sem Sal começa dizendo que os dois têm um assunto em comum, contando que sabe da história dele com Ângela. O mentiroso diz que a moça pertence ao seu passado e não tem mais nada a ver com ela, mas a oxigenada insiste e diz que quer a ajuda dele para afastá-la de Leonardo. Álvaro, por sua vez, avisa que não está gostando nada do tom da moça e repete que não tem mais nada a ver com Ângela. Porém, Salma insiste e diz que tem certeza absoluta que ele também quer tirar a moça da vida do doutor. O falcatrua continua dizendo que não sabe do que ela está falando e que ama Samantha. Mas a pegajosa não se convence e diz: ah, sim, eu também acreditava nisso até hoje. Inclusive até acreditei na história de que Ângela te enganou e tudo mais. Só que depois que vi como você olha para ela, me dei conta do que realmente está acontecendo. Álvaro continua se fazendo de desentendido, mas Salma resolve dizer que percebeu que ele é apaixonado pela enfermeira e não consegue esconder isso. O rapaz se irrita e manda a moça nunca mais repetir aquilo, principalmente na frente de Samantha, mas ela não para de falar e comenta: tranquilo, não se preocupe, não vou repetir, mas se você realmente se interessar em afastar Ângela de Leonardo, me procure. Entregando seu cartão para o moço, Salma diz que se eles não fizerem alguma coisa, Leonardo e Ângela vão acabar juntos para sempre. E do outro lado da cidade, Beatriz pede ao marido que Ângela trabalhe para ela. Geraldo diz que isso não é possível, porém a doente argumenta que não consegue mais viver com tantas dores, e os remédios que Duarte receitou não fazem efeito, e a enfermeira é a única que conseguiu controlar suas crises. A madame ainda diz que a contratação da moça poderia ser uma estratégia para desmascarar Álvaro, pois se a filha conhecer melhor a enfermeira, com certeza, vai começar a enxergar a verdade. Geraldo contemporiza, dizendo que Ângela tem muitos problemas, mas não consegue convencer a esposa, que insiste na contratação da enfermeira. No cortiço, Abel e Pablo voltam a brigar, mas o motorista desiste da discussão e vai embora trabalhar, enquanto o mecânico continua provocando o primo, mas escuta alguma coisa, e achando que é a Salma penada da avó, acaba fugindo. No dia seguinte, logo cedo, Ângela leva café para Leonardo, que passou a noite toda debruçado no caixão do pai. O rapaz diz à namorada que ela deve ir para a faculdade, assistir às aulas de Duarte. A enfermeira tenta negociar, dizendo que não quer deixar o rapaz sozinho, mas ele insiste e ela acaba aceitando. Segundos depois que Ângela sai, Aréchiga chega e diz a Leonardo que precisa conversar com o colega sobre os resultados da necropsia de seu pai. O médico revela que, no relatório do legista, apareceram algumas substâncias desconhecidas e precisa da autorização dele para investigar mais. Surpreso, o médico quer detalhes sobre as tais substâncias e descobre que se tratavam de entorpecentes e remédios para pressão alta. Leonardo estranha, dizendo que seu pai não era hipertenso nem consumia drogas.
Areshiga diz que é por este motivo que precisa continuar com a investigação e precisa que o rapaz assine a autorização o quanto antes. Enquanto isso, na faculdade, depois da aula, Angela conta a Ed que Leonardo está destruído por causa da morte súbita de seu pai. A sala de aula está vazia quando Salma aparece usando uma saia mega curta e se apresenta a Duarte, dizendo que vai prestar exames para revalidar sua matrícula no curso de medicina. O médico avisa a moça que, para isso, ela precisa assistir mais aulas e orienta a moça sobre suas exigências. O professor sai e ela trata de futricar nas coisas de Angela. A infeliz acaba roubando as páginas do caderno da moça, onde está toda a matéria do cachorrão. Enquanto isso, Gibo, que já está se sentindo melhor, aproveita que o bandido que o sequestrou está dormindo e tenta escapar novamente. Segundos depois que o garoto foge, o sujeito acorda e sai atrás do menino. Na faculdade, Angela descobre que não deve mais nada e que sua dívida foi paga com um cartão de crédito. Do outro lado da cidade, Leonardo, que está no apartamento do pai tentando entender o que aconteceu, recebe a visita de Fedra, que diz que os dois precisam conversar. O rapaz revela que está muito confuso e não entende como o pai pôde beber tanto, se estava muito melhor e já tinha deixado o álcool. A médica confirma a história e diz acreditar que alguma coisa aconteceu, pois acha que o namorado não fez tudo sozinho e jamais atentaria contra sua vida, revelando que o engenheiro queria começar uma relação com Dario e tinha pedido ela em casamento. Nesse meio tempo, Angela conta a Ed que alguém pagou o curso de medicina, mas não conseguiu descobrir quem foi. O estudante acha que foi Leonardo quem quitou a dívida, mas a enfermeira levanta a hipótese de que pode ter sido Álvaro. Preocupada, a moça diz que precisa arrumar emprego fixo para poder pagar suas contas, lembrando que ainda faltam 3 semestres para terminar o curso. No apartamento de Leonardo, a conversa entre ele e Fedra continua. A médica segue afirmando que não acredita que Sandro fizesse algo parecido com o que aconteceu. Agora, o médico quer saber como o pai reagiu ao saber do outro filho. Fedra explica que, a princípio, ele ficou chateado, mas depois ficou contente e até pensou em escrever uma carta para Dario. Leonardo conta que encontrou o bilhete e entregou ao seu meio-irmão, mas sabe que o conteúdo dizia que queria construir uma relação com o pediatra. Fedra fica ainda mais surpresa e conta que Sandro estava muito otimista e contente e não consegue entender como ele iria beber tantas garrafas de uísque. Preocupada, ela diz que algo não encaixa na história toda. Leonardo deixa escapar que alguma coisa o está preocupando. Fedra pergunta se saíram os resultados da necropsia, mas o rapaz desconversa e diz que ainda não tem todos os resultados. Na periferia, Gibo consegue se esconder em um estacionamento. El Chamuco chega correndo, mas disfarça para não levantar suspeitas. E enquanto na universidade, Salma amassa folha por folha dos cadernos de Angela, Gibo é descoberto e obrigado a ir para a rua novamente. O bandido que estava ali por perto enxerga o menino e sai correndo atrás dele novamente. Do outro lado da cidade, a choradeira continua no apartamento de Leonardo. Fedra diz que o filho está muito amargurado e ela se arrepende do erro que cometeu. O médico, que ainda não processou sua perda, diz à colega, entre lágrimas, que pela primeira vez em muitos anos viu seu pai alegre e em paz. A doutora, por sua vez, se culpa, dizendo que o colega já sabe o que sua mãe pensa dela e que talvez, se ela e Sandro não tivessem se reencontrado, ele ainda estaria vivo. Mas Leonardo trata de apaziguar o coração da mulher, afirmando que o casamento de seus pais já tinha terminado e os dois iriam se separar de qualquer maneira. O rapaz pede desculpas pela forma como Mirta tratou a médica no velório, e Fedra deixa claro que as palavras do rapaz são muito importantes para ela. Mal conseguindo conter o choro, o moço comenta que o mais triste de tudo é que todos saíram perdendo nesta história e comenta: "Minha mãe perdeu uma perna e seu esposo. Eu perdi meu pai." Pronto, ele não consegue mais falar. Na universidade, Ed está todo ouriçado, querendo saber de todo o babado entre Angela e Álvaro. A moça recapitula e lembra ao amigo que já tinha contado sobre o beijo no hospital, mas, na noite anterior, durante o velório do pai, ele a apresentou a todos como sua namorada. O rapaz fica todo entusiasmado e aconselha a amiga a ir fundo na relação, dizendo que um doutor como Leonardo, lindo, forte, alto e musculoso, além de inteligente, honesto e carinhoso, ela jamais vai encontrar outro por aí. A moça insiste em dizer que ainda não está pronta para começar uma relação, porém Ed é taxativo. "Uma oportunidade igual a essa, minha rainha, não vai se repetir." E a enfermeira começa a enumerar todos os contras,
começando com o fato de que ainda não saiu seu divórcio e Mirta a odeia, afirmando: "Tenho medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Álvaro." Ed não entende nada e diz que a amiga não pode comparar duas pessoas tão diferentes. Só que a moça se justifica, dizendo que não está em dúvida por ele, mas sim por ela. Ed, que não aguenta mais ouvir tanta desculpa, passa um pito na amiga e diz para ela parar com aquela bobagem de classe social e coisa e tal. Ângela, então, sendo sincera, confessa: "Tenho muito medo de sofrer novamente. Além disso, não quero iludi-lo como fez Alma. Mas a verdade é que estou começando a sentir coisas muito fortes por Leonardo." O estudante dá pulinhos de alegria e pergunta: "Será que eu escutei bem? Você está se apaixonando?" Sem ter como negar, a enfermeira abre um sorriso e diz um tímido sim. Mas, a alguns quilômetros dali, Fedra e Leonardo continuam contabilizando suas perdas. Enquanto o rapaz diz que Sandro era o melhor pai que um filho pode ter, a médica assume que perdeu o amor de sua vida, enquanto Dário perdeu a oportunidade de conhecer o pai que sempre quis ter. Encerrando a choradeira, Fedra se compõe e avisa ao colega que nem ela, nem o filho vão ao enterro. Leonardo argumenta, dizendo que ela tem todo o direito de ir até o cemitério, mas não adianta. Os dois se abraçam, chorando, depois que a médica diz que está à disposição para ajudar o rapaz a superar tudo aquilo. Nesse meio tempo, Gibo continua fugindo de seu sequestrador, que começa a passar mal, enquanto o garoto se esconde em um mato ali perto. Ângela e Ed voltam para a sala de aula e a enfermeira se dá conta que alguém arrancou as páginas de seu caderno, onde estavam todos os seus apontamentos. Indignado, Ed enfrenta a turma, querendo saber quem foi o palhaço que fez aquilo, mas ninguém responde. Desesperada, Ângela lembra que naquelas páginas também estavam todas as anotações do projeto que a dupla tem que entregar no dia seguinte, para o professor. Salma aparece com a maior cara de tacho e pergunta o que está acontecendo. A enfermeira conta que roubaram suas anotações e a filhote do diabo começa a gritar: "Aí, turma! Quem foi que pegou as anotações da Ângela? Não sejam idiotas, somos colegas." E como não tem resposta, a oxigenada avisa que ou devolvem as páginas, ou ela vai se encarregar de contar para a professora e vão procurar mochila por mochila. Ed se mete e todo mundo começa a procurar. Salma também olha na bolsa, só para disfarçar. Leonardo, que já está de volta à capela onde está o corpo de seu pai, recebe de Arétiga o relatório preliminar da necropsia e diz que Sandro ingeriu uma grande quantidade de álcool em muito pouco tempo, o que coincide com o quadro que o homem apresentou antes de morrer. O médico agora quer saber sobre as outras substâncias sobre as quais o colega havia comentado, e o homem explica que foi detectado um ansiolítico que tem um efeito muito relaxante. Leonardo fica assustado e diz que seu pai nunca consumiu calmantes, e está cada vez mais confuso. Porém, Arétiga lembra que os resultados finais do legista ainda não saíram, mas foi encontrado um potente remédio para a pressão, que pode ter feito com que a pressão de Sandro caísse muito, a ponto de gerar um colapso. Sem entender nada, Léo repete que seu pai não era hipertenso e não teria por que ter tomado o remédio. Só que isso não é tudo. Arétiga diz ao rapaz que precisa que ele veja mais uma coisa, avisando que são imagens muito fortes, mas é preciso que ele analise as fotografias que estão no relatório. Folheando os documentos, Leonardo não entende o que está procurando nas fotos, e o doutor explica que Sandro apresentou hematomas no rosto e são no formato de mãos, como se ele tivesse sido asfixiado antes de sua morte. Com pena do amigo, Arétiga diz: "Sei que isso deve te dar mais dúvidas que respostas, mas você tinha que saber." Nesse meio tempo, Ângela se encontra com sua advogada e o inspetor Benjamin na cafeteria da universidade. A moça explica que não tinha como matar mais aula e pede desculpas pelo incômodo. Nancy tranquiliza a moça dizendo que não é nenhum incômodo e avisa que os dois pretendem ser breves. Ela pede que sua cliente conte ao detetive tudo o que sabe sobre Lili. Benjamin completa, pedindo que ela também conte sobre a relação da moça assassinada com Yolanda e Aníbal. A enfermeira, então, começa a falar, dizendo que tudo começou quando ela chegou à pensão e foi recebida por Yolanda e Lili. E enquanto a moça conta que Lili trabalhava para Aníbal e a convidou para ser recepcionista junto com ela, o cafetão olha as fotos de Ângela no notebook. Ângela, em seu depoimento, faz questão de frisar que quem, na verdade, a recomendou para o sujeito foi a dona da pensão. Ela explica que jamais imaginou que aquele seria seu pior erro e sua vida se tornaria um inferno. Benjamin afirma que ela fez muito bem em denunciar o salafrário, mas precisa de todos os detalhes para poder pegar o infeliz.
Ângela continua a história enquanto Aníbal olha as fotos da moça, decidindo o que fazer. Alguns minutos depois de seu depoimento, Ângela chega ao funeral de Sandro, enquanto Dário e Fedra choram a morte do engenheiro. Alma não se conforma em ver a enfermeira ao lado de seu crush. O rapaz dá seu adeus final ao pai, tocando no caixão, enquanto Mirta, com seu olhar impiedoso, acompanha os gestos do filho. Benjamin madruga na pensão de Yolanda e começa seu interrogatório. Se fazendo de desentendida, a mulher pergunta ao detetive por que ele insiste em saber se ela conhece Aníbal e quer saber se o homem tem algum problema com as autoridades. Mas o detetive desconversa, dizendo que são perguntas de rotina e que fazem parte de sua investigação, e a dona da pensão acaba admitindo que conhece o tal sujeito. O investigador vai mais fundo e quer saber se ela e Aníbal são amigos. Nervosa, Yolanda responde que ele é apenas um conhecido. Para não levantar suspeitas, o policial embarca na mentira da cafetina e pergunta se por acaso ela sabia que o tal conhecido tem uma agência de modelos e recepcionistas, o que Yolanda não desmente, mas quer saber o porquê da pergunta. Benjamin então pergunta sobre Ângela, e a mulher diz que a moça morou ali, mas arrumou um emprego que lhe dava moradia e foi embora. Mas o policial não para por aí, e quer saber se Yolanda tinha ciência de que Ângela e Lily trabalhavam para a agência de Aníbal. Mais nervosa ainda, ela diz que não sabia de tudo o que acontecia na vida das moças da pensão, porém sabia que as duas eram recepcionistas, mas não tinha ideia para quem elas trabalhavam. É aí que o detetive dá o cheque-mate e encurrala Yolanda, perguntando se não foi ela quem recomendou Ângela a Aníbal para que a moça trabalhasse para ele. Enquanto isso, no enterro, Salma se pendura no braço de Leonardo, que nem percebe a presença da moça, apesar dos olhares indecisos de Ângela. O rapaz encontra Geraldo e agradece ao amigo por ele e sua esposa terem comparecido ao cemitério. Mirta, do alto de sua maldade, observa tudo e percebe como a enfermeira está deslocada. Arrasado, apesar de estar retribuindo as condolências dos amigos, Leonardo não consegue esquecer as palavras de Arétiga que, mais cedo, revelou que Sandro tinha hematomas no rosto e parecia ter sido asfixiado antes de morrer. Leonardo passa mal e Salma pula para cima do rapaz, com uma cara de "estou aqui". Geraldo e Beatriz se preocupam com a palidez do moço, que diz que está tudo bem e agradece a preocupação. Do nada, Mirta começa a lamentar a perda do marido, dizendo, para todo mundo ouvir, que ela e o marido tinham um casamento perfeito. O médico se revolta e Salma tenta contê-lo, porém, ele avisa que não consegue mais escutar as bobagens da mãe. Nesse meio tempo, Beatriz, acompanhada pelo marido, pede para falar 1 minuto com Ângela, que está sendo observada por Samantha e Álvaro, e a influência comenta com o esposo, que não está gostando nada da proximidade dos pais com a enfermeira. Na pensão, Yolanda, que não para de falar, acaba se enrolando mais ainda, e ainda resolve contar que deve ter mencionado a Ângela, sem querer, que Aníbal tinha uma agência. O detetive não deixa barato e faz mais uma pergunta. Agora ele quer saber se era ela quem indicava as moças para trabalhar com Aníbal. Encurralada, a mulher diz que está ficando incomodada com tantas perguntas e quer saber onde o detetive quer chegar. Mas ele apenas manda a dona da pensão responder suas perguntas e nada mais. Yolanda, então, resolve contar que o caso de Ângela foi diferente, pois ela sabia que a moça procurava trabalho e se encaixava no perfil de recepcionista, pois é jovem, bonita e tem um bom corpo, ou seja, o que é necessário para aquele tipo de emprego. Porém, faz questão de frisar que não recomendou ninguém e apenas colocou os dois em contato. Logo que o policial sai, a dona da pensão liga para o comparsa, contando sobre a visita do inspetor, e ele decide que, a partir daquele momento, vai começar a destruir a vida de Ângela. No cemitério, revoltado, Leonardo se afasta de Alma, dizendo que não aguenta mais aquilo, quando Ângela aparece e consegue tirar o rapaz dali, apesar dos gritos de Mirta, mandando o filho voltar. Atrás das lápides, Leonardo agradece a Ângela por salvá-lo, e a moça confessa que percebeu que ele precisava respirar. Sorrindo, o médico pergunta onde os dois vão, e a moça diz que precisa terminar o resgate do rapaz, puxando ele pela mão. Do outro lado da cidade, logo que chega ao seu escritório, Benjamin recebe do legista o resultado da autópsia de Lily. O legista conta que foram encontrados restos de pele debaixo das unhas da moça, o que significa que ela tentou se defender. Ele também diz que existem traços de que ela teve relações sexuais, mas não apontam violência, o que não significa que ela não tenha sido abusada. O homem explica que no exame toxicológico apareceram grandes quantidades de GHB, o entorpecente do abuso, que faz com que a vítima perca a consciência por alguns minutos.
E depois, não se lembre de nada. Entusiasmado com o avanço da investigação, Benjamin assegura ao colega que, provavelmente, os bandidos que atacaram a garota erraram na dose do remédio e acabaram provocando sua morte. O detetive ainda afirma que, com aqueles resultados, podem continuar procurando os responsáveis e pede que o legista continue investigando. Nesse meio tempo, Leonardo conta a Angela que não consegue entender o que aconteceu com seu pai, principalmente porque Fedra revelou que Sandro tinha acabado de pedi-la em casamento. Vendo que o médico não está mais conseguindo se controlar, Angela diz que ele pode chorar o quanto quiser, pois ela está ali para o apoiar em tudo. Depois de abraçar sua amada mais uma vez, ele agradece o fato da moça sempre estar por perto quando precisa. Tentando aliviar a tensão do rapaz, Angela faz uma piadinha e diz que praticamente o sequestrou do cemitério. Leonardo começa a rir e lembra que o melhor de tudo foi a cara de Salma e de sua mãe, quando os dois saíram de mãos dadas. Ele conta ainda que até aquele momento, nenhuma mulher ousou enfrentar Mirta, mas a enfermeira diz que a madame já não gosta dela mesmo, então não fazia muita diferença. Sem perder tempo, Benjamin vai falar com Aníbal e quer saber sobre Lili. O homem admite que a moça trabalhou para ele durante algum tempo, mas recebeu seu último salário há algumas semanas e sumiu. Porém, o inspetor, sendo direto, pergunta se o sujeito estaria disposto a dar uma amostra de seu DNA, explicando que acharam restos de pele debaixo das unhas da moça assassinada. O policial ainda explica que a colaboração dele serviria para tirá-lo do rol de suspeitos. Aníbal banca o furioso e diz que está se sentindo insultado pelo investigador, pois não admite que a polícia acredite que ele possa ter algum envolvimento no crime. Vendo a reação do bandido, Benjamin aperta o certo e pergunta se, por acaso, ele está com medo de que a polícia encontre algo que o incrimine. Mas o cafetão diz que não admite ser tratado daquela maneira e coisa e tals, e só vai dar a amostra de DNA com a ordem de um juiz. O investigador afirma que, assim que conseguir o mandato, volta para conversar com ele, mais de pertinho. Enquanto isso, deitados no gramado da pracinha que fica próxima ao cemitério, Angela e Leonardo conversam sobre suas crenças. O rapaz pergunta se a enfermeira acredita que as pessoas que morrem vão para o céu. A moça conta que seu pai costumava dizer que, quando as pessoas morrem, viram estrelas, e ela tem certeza que Sandro está entre elas. Leonardo estica a mão para pegar a mão de Angela, que percebe que o moço está de olhos fechados. No hospital, Dário vai ver como está Clarinha. A enfermeira diz que não houve mudanças e que a garota está estável. Depois que a mulher sai, o pediatra começa a conversar com a paciente, perguntando se ela se lembra dele e dizendo que é amigo de seu irmão, Álvaro. Álvaro, aliás, que foi se encontrar com Alma, dizendo que a moça está viajando se acha que ele quer alguma coisa com Angela. Mas a moça afirma que ele só está dizendo isto porque sabe que ela é amiga de Samantha. Mas no fundo, ela tem razão em tudo o que disse a ele. Durante o funeral de Sandro e completa: eu sei que Angela é importante para você, e por isso você tem medo de tocar no assunto. Mas pode ficar tranquilo que não estou aqui por causa dos Vega. Os dramas deles não me interessam. O falcatrua não entende nada, e pergunta o que ela quer com ele. Finalmente, Salma revela que Angela está roubando o amor de sua vida, que é Leonardo Santillana. Se atirando para trás na cadeira e dando risada, Álvaro pede à moça que caia na real, pois Angela nunca vai ter nada com o médico. Mas Salma resolve contar que no funeral de Sandro, Leonardo apresentou a enfermeira como sua namorada e diz que ela e o falcatrua precisam se aliar, pois podem conseguir muito mais juntos que separados. Depois de tanta insistência da garota, Álvaro responde: tá bom, suponhamos que eu aceite a sua proposta, o que você sugere que façamos para separar os dois? Pronto. Prato cheio para Salma, que diz que tem algumas ideias, mas antes precisa saber se o rapaz está com ela nessa empreitada ou não. E o falcatrua aceita o aperto de mão da garota, selando o pacto. No hospital, Dário continua conversando com a moça que está em coma, e conta que sua mãe se agarrou aos momentos felizes que passou com Sandro, que era seu pai. Ele diz ainda que nunca teve um pai, e agora descobriu que sempre teve um, mas mal conheceu o sujeito, e a vida deu um jeito de tirar o engenheiro de sua convivência novamente. Feliz em conseguir se desabafar com alguém, o pediatra revela: isso não te parece uma brincadeira do destino? Nunca vou entender por que minha mãe guardou esse segredo durante tantos anos. E do meu pai só tenho uma carta que não explica nada. A vida é muito injusta, Clarinha. Tão injusta quanto te privar de abrir os olhos novamente. Depois de se dar conta do que está fazendo, Dário resmunga com seus botões, se achando um louco por estar ali e não saber mais o que está dizendo.
E naquela noite, Luz, acompanhada por Pablo e Abel, continuam procurando por Gibo, mas, desta vez, de carro. Eles chegam a passar pela pracinha onde o menino está escondido, mas não encontram o garoto. No barraco, El Chamuco grita de dor na barriga. E na casa de Mirta, Aníbal vai ver a amante, querendo saber o que ela quer com tanta urgência. A mulher diz que precisa de mais um favor, pois precisa se livrar de Ângela, já que a moça está dando em cima de seu filho. Imediatamente, o cafetão manda as fotos comprometedoras da moça para o celular da madame, dizendo que fez as fotografias antes da moça fugir do estúdio de sua agência. Mirta fica feliz da vida com o presente do amante, que faz questão de enfatizar que as fotos provam que a enfermeira era recepcionista, só na fachada. Ele ainda diz para a mulher ter cuidado em usar o material, pois seu nome não pode aparecer, mas quer que ela publique tudo o quanto antes. No dia seguinte, a enfermeira nova ajusta a prótese na perna de Mirta, que, para variar, está de mau humor, e diz que não sabe quanto tempo vai aguentar aquela porcaria amarrada ao seu corpo. Tentando acalmar a mulher, a enfermeira diz que quando ela tiver a prótese definitiva, vai poder caminhar quase normalmente, mas a mulher se irrita ainda mais e dispara. E você? O que você sabe sobre a dor que uma pessoa sente em uma perna amputada? Vendo que a amiga vai começar outro escândalo, Salma pede que a moça se retire para que Mirta possa descansar. Porém, a madame recebe uma ligação do advogado, dizendo que precisa que ele providencie tudo para que ela receba o seguro de vida de seu marido. Mas, ao ouvir a resposta, a mulher começa a xingar a pessoa que está do outro lado da linha. Alma volta correndo para saber o que está acontecendo, e Mirta conta que acabou de descobrir que o seguro de vida de Sandro está vencido há muito tempo, e a megera se dá conta que enfiou o pé na jaca. Enquanto isso, Aníbal coloca a mala no carro, mas Benjamin aparece bem na hora, perguntando se o sujeito pretende viajar. Ele explica que precisa fazer uma mostra fotográfica em outra cidade, mas o detetive entrega a ordem judicial para que o cafetão dê uma amostra de seu DNA. Na casa dos Vega, Álvaro e Samantha tomam café da manhã, quando o rapaz resolve perguntar se os sogros não vão descer. A influencer, educada como sempre, responde: "Claro que não. O que você esperava? Depois de tudo que fez, você acha que meus pais vão te tratar como se você fosse um lorde? Pode tirar seu cavalinho da chuva que isso nunca vai acontecer." De repente, a empregada aparece acompanhada de Ângela, que diz que está ali para trabalhar, pois foi contratada como a enfermeira em tempo integral de Beatriz, e quer saber qual é o seu quarto. Samantha fica furiosa e diz que a moça não vai ficar naquela casa. Álvaro defende a esposa, dizendo que a enfermeira está jogando mal. Mas a moça se defende, dizendo que a única pessoa que está jogando ali é ele, pois ela somente está ali para trabalhar. Geraldo chega bem na hora, acompanhado da esposa, e diz que a enfermeira foi contratada no dia anterior, durante o enterro de Sandro, e que foi a própria Beatriz que empregou a moça. Samantha grita que não vai aceitar aquilo, e blá blá blá, mas Beatriz, mesmo com dificuldades para falar, diz que a casa é dela, e a filha vai ter que aceitar suas decisões, querendo ou não. A influencer tenta chantagear os pais, dizendo para eles escolherem entre ela e Ângela, mas a própria Beatriz é quem responde, avisando que as chantagens da filha acabaram e, reunindo suas últimas forças, grita: "Se você quer ir embora, que vá, mas Ângela fica e ponto final." A maluca solta um grito, joga as coisas da mesa no chão, fazendo a maior pirraça, e se retira pisando grosso. Sem ter o que dizer, Álvaro vai atrás da mulher e Geraldo, envergonhado, pede desculpas à enfermeira e à Luz, que viram todo o escândalo. O empresário, olhando bem para a enfermeira, pergunta se realmente ela quer enfrentar aquela barra. Mas nossa heroína é destemida e diz que aquilo é fichinha para ela. Beatriz, mais calma, diz que Luz preparou o quarto da amiga e vai levá-la até lá. Triste com tudo o que acabou de acontecer, principalmente por causa do estado delicado de saúde de sua nova patroa, Ângela comenta que sente muito aquela situação. Do outro lado da cidade, Aníbal pergunta a Benjamin se ele está detido. O investigador explica que o sujeito precisa acompanhá-lo para dar a amostra de DNA, e depois pode voltar para suas atividades, mas não deve sair da cidade até que saiam os resultados. Fazendo um sinal com a mão para que o policial lhe alcance o documento, Aníbal tenta argumentar que não pode ser preso se não está sendo acusado de nada. Mas o detetive, mais uma vez, com toda a paciência, explica que isso não é verdade, pois aquela é uma ordem preventiva do juiz, e se a desacatar, acabará sendo preso, e pede que o sujeito o acompanhe. Quem também está furiosa é Mirta, que não se conforma em saber que ficou a ver navios e quase deixa escapar o que fez.
pois resolve comentar com Salma que ela mesma checou a apólice do marido, antes. Desconfiada, Salma pergunta: antes de quê? Mirta desconversa e diz que chegou o seguro antes que Sandro tivesse problemas econômicos, ordenando que a moça pegue um envelope com documentos que está na mesinha da cabeceira. Alma pega os papéis e afirma que, segundo o que está ali, o seguro de Sandro está vigente. Mirta acha que tem razão em reclamar da seguradora, mas Salma acha outro documento que constata que o pagamento da apólice estava pendente, pois não foi aceito pelo cartão de crédito do engenheiro, que não tinha saldo. A madame não se conforma e acha que deve ter alguma coisa errada. E na mansão dos Vega, Luz comenta com Ângela que achou muito bom os patrões terem colocado Samantha em seu lugar, pois a moça é muito grosseira com sua mãe. Preocupada com a amiga, a doméstica diz à enfermeira para tomar muito cuidado, pois ali, naquela casa, quem mais corre, voa. Luz ainda avisa que Ângela precisa ficar esperta, pois tem quase certeza que Álvaro e Samantha vão aprontar alguma. Certa de que é páreo para o casal do mal, Ângela se justifica, dizendo que precisa do trabalho ou terá que deixar a faculdade, mas tranquiliza a mocinha, jurando que é forte e não vai deixar que ninguém ali lhe faça mal. Chorando, Luz acaba se desmanchando, dizendo que não tem forças para continuar sem seu filho. Nesse meio tempo, Mirta descobre que o seguro do marido realmente não foi pago e que se descobrirem que o engenheiro tirou a própria vida, aí mesmo é que ela não recebe na dica de nada. Finalmente a madame se dá conta que está na miséria absoluta e mal vai conseguir receber algum dinheiro do seguro, pelos anos em que pagaram a apólice, porém, nada mais. Agora ela quer saber se Salma vai ajudá-la com a casa e a garota promete falar com seu pai. Na mansão dos Vega, Samantha vai ao quarto de Ângela para encher o saco, e por mais que a moça diga que somente está ali para trabalhar, a influência tem outro piti e atira as coisas da enfermeira no chão, mandando ela ir embora imediatamente. A doida começa a tirar as roupas da moça do armário e a tirar tudo no chão, quando Luz chega chamando a enfermeira, dizendo que a patroa está passando muito mal. Todo mundo sai correndo, e enquanto Luz e Ângela tratam de tirar a mulher, que mal para em pé, do banheiro e acomodá-la na cama, Samantha chora encolhida em um canto do quarto. A enfermeira pede que Luz corra para chamar Pablo e trazer sua bolsa. A mulher desmaia de dor, e Ângela tenta tomar o pulso dela, mas a idiota da Samantha, chorando, grita que aquilo não está certo, e que sua mãe está fingindo tudo aquilo só para fazê-la se sentir culpada. A enfermeira se irrita e manda a influência calar a boca, gritando: fecha essa matraca, Samantha. Se você tivesse noção do que a tua mãe está sentindo, não falaria tanta merda. Pablo e Luz chegam. Ângela manda o motorista ajeitar Beatriz na cama, para que ela fique mais confortável, mas pede que ele tenha cuidado. Samantha não aguenta ver a mãe naquele estado e sai do quarto, batendo a porta atrás de si, mas no corredor da casa, ela despenca. Nesse meio tempo, Aníbal aparece de surpresa na casa de Mirta, que reclama ao amante que ele não pode ficar indo vê-la toda hora, pois vai acabar sendo visto. Mas o homem explica que tem um investigador o cercando e não queria usar o celular, que pode estar grampeado. Logo Mirta se dá conta que a culpa é da denúncia de Ângela, e Aníbal explica que é mais que isso, pois agora a polícia está querendo envolvê-lo na morte de Lili. Desconfiada, a mulher pergunta se ele tem ou não a ver com o assassinato, avisando que não pode ter o nome dele envolvido com o dela. Mas o cafetão não aceita, e pergunta se agora, depois de tudo que ele fez, ela acha mesmo que isso é possível. Mirta resolve contar que os dois têm outro problema e diz respeito ao seguro de vida de Sandro. Sem deixar a amante acabar de falar, ele diz que precisa de dinheiro urgente para pagar os colombianos, que também estão na sua cola, e também para desaparecer por um tempo. Sem saída, a mulher conta que está tendo problemas para cobrar a apólice, pois a seguradora alega que o seguro do seu marido está vencido. Irritado, Aníbal chama a comparsa de estúpida, e quando ela começa a se justificar, Salma entra no quarto, querendo saber se está tudo bem. O cafetão arruma uma desculpa e diz que tem que ir embora, mas a Patty quer saber quem é o tal cara. E Mirta, mais uma vez, mente, dizendo que ele foi tratar de algo sobre Ângela. Enquanto isso, na casa dos Vega, Samantha, totalmente surtada, bota a culpa em Álvaro por tudo o que está acontecendo. Mais uma vez, o casal briga feio e o rapaz sugere que os dois se mudem para seu apartamento. Obviamente, Samantha não concorda. Assim que fica sozinha, para aliviar a tensão, Samantha liga para Dário, dizendo que precisa vê-lo. Álvaro escuta só o fim da conversa e quer saber quem ela precisa ver. A mulher arruma uma desculpa qualquer e ele sai para trabalhar, mas encontra Ângela no corredor.
O infeliz pergunta se o objetivo dela é de atormentar sua vida, mas a moça, mais uma vez, explica que está ali para trabalhar. Angela pergunta por que ele mentiu, falando mal dela para a esposa, e o idiota joga novamente a culpa na saúde de Clarinha. O energúmeno ainda conta que Samantha o está obrigando a se casar com ela, e até redigiu um contrato pré-matrimonial, pois senão, perde o tratamento da irmã. Mesmo ela dizendo que não acredita em nada do que o rapaz está dizendo, ele tenta, mais uma vez, declarar seu amor por ela. Na casa de Mirtha, ela mostra as fotos de Angela para Salma, que pede que a mulher mande tudo para ela, pois vai dar um jeito de publicar tudo, sem que ninguém fique sabendo que foram elas. E Álvaro tenta novamente. Agora ele vai ao quarto da enfermeira para dizer que não está disposto a renunciar a ela e não permite que a moça ande com Leonardo. Angela repete que ele não tem nenhum direito sobre ela e ele deve estar doente. O rapaz diz que vai embora, mas vai voltar sempre, até reconquistar o que é dele. Mas a garota quer saber se foi o ex-marido quem pagou sua faculdade. Mas escorregadio que sabonete, ele responde que talvez tenha sido. E Angela deixa claro que não quer nada que venha dele e vai pagar cada centavo. Porém, o rapaz lembra que não disse que foi ele. E sim que talvez tenha sido, deixando a moça sem palavras. Enquanto isso, Salma trata de ligar para seus contatos e colocar em andamento para publicar as fotos de Angela anonimamente. No hospital, Álvaro, de mau humor, dá uma bronca em Dário por causa de um erro nos relatórios. O rapaz pergunta o que está acontecendo e ele conta que Angela foi morar na casa dos sogros e sua vida virou um inferno. Tentando ser engraçado, o pediatra comenta que Álvaro conseguiu o impossível, pois colocou suas duas mulheres sob seu teto. O falcatrua, mais furioso ainda, responde que pelo menos ele tem duas, diferente do amigo que não consegue nada que dure além de uma bebedeira. Dário fica sozinho e na sua testa está escrito corno. E na faculdade, Leonardo escuta a conversa de Angela com Ed, bem na hora em que ela conta que está trabalhando na casa dos Vega. Furioso, ele parte para cima da moça e diz: "Como assim você está trabalhando na casa dos Vega? Você ia me contar isso quando? Quando já tivesse se mudado."